Uma palavra de amor, uma palavra de Deus. Olá, uma ótima segunda-feira para você, uma excelente semana. Que o Espírito do Senhor seja sobre a sua vida. Muito bom retornarmos para reiniciarmos esta semana com os nossos devocionais diários aqui na Carta de Paulo aos Filipenses. Estamos olhando o capítulo 3, estamos indo para a parte final deste livro maravilhoso. Quantas coisas boas, quantos ensinos, quantos aprendizados temos neste livro, nesta pequena carta de apenas 4 capítulos, né? Vamos continuar olhando então Filipenses capítulo 3, versos 12 em diante. Não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois que somos maduros, trabalhamos este modo de pensar. E se alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isso Deus revelará a vocês. Seja o que for, andemos de acordo com o que já alcançamos. E nós estamos falando de obter o prêmio. Volto a repetir, não é o prêmio da salvação. Esse nós obtivemos graciosamente em Cristo Jesus. Mas esse prêmio da soberana vocação, que é o ser semelhante a Cristo, é a busca por uma santidade, ou ser santo como Cristo foi, ou buscar ser parecido como Ele, é algo que exige de nós, né, para alcançar isso, uma consciência justa, o máximo esforço, manter o foco, a motivação adequada. E agora, Paulo fala de um conhecimento correto. Verso 15 diz: todos, pois que somos maduros, temos o mesmo modo de pensar, e se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará a vocês. Paulo não estava sozinho nessa corrida, né? Ele inclui aqui todos os cristãos, e aqui é descrito pela frase: quantos são perfeitos. O apóstolo não está falando de perfeição prática, né? Até porque ele entraria em contradição com o que ele disse no início da passagem. A perfeição prática não vem até os crentes serem glorificados, né? Até que sejamos glorificados. Pelo contrário, é um jogo de palavras que Paulo está usando que descreve os crentes como aqueles que estão posicionalmente perfeitos em Cristo. Uma vez que esta é uma passagem difícil, digamos assim, especialmente contra aqueles que ensinavam uma perfeição total nesta vida, então Paulo vai usar aqui meio que um tom de sarcasmo ao usar essa palavra. Os falsos mestres, na verdade, eles não eram perfeitos. Paulo, na verdade, vai chamá-los de inimigos da cruz. Muito pelo contrário, então, na verdade, né? Eles não eram perfeitos na prática e não eram perfeitos na posição. Eles eram falsos, não eram salvos, não eram de Deus, né? Todo verdadeiro cristão deve ter a mesma atitude que Paulo tinha. Ou seja, pensar assim, estar atento a isso, ter uma mente direcionada sobre esse assunto, né? Continuamente pensar assim. Ou seja, Paulo está mostrando que os crentes devem estar totalmente focados em fazer o máximo esforço para buscar o prêmio de Cristo. Então, esse deve ser, ou essa é o que Paulo está nos dizendo, né? Isso que Paulo está nos ensinando. Mas Paulo está mostrando aqui, como um pastor que era, sabia que todos os crentes deveriam compartilhar este desejo de uma luta pela verdade e conhecer de maneira correta a palavra de Deus, a fim de que isso tornasse as vidas deles ou levasse a tê-los uma atitude diferente. Quem é que nos corrige? Quem é que nos ensina? Quem é que nos guia? É a palavra de Deus por meio do Espírito Santo. Ele que nos corrige. Então Paulo está dizendo, olha, para que tudo isso aconteça de maneira correta, você deve estar focado na palavra, porque ela te conduzirá sempre à verdade. Fornecerá para nós
todos os recursos necessários para a nossa vida cristã, para andarmos de maneira que honremos ao Senhor. Eu quero orar pela sua vida, pela sua semana e terminando assim nosso devocional. Muito obrigado, Deus, pela tua palavra, muito obrigado pela verdade revelada, muito obrigado porque ela nos ensina, ela nos exorta, ela nos corrige. Abençoe cada um que nos ouve, que nos assiste, que seja uma semana com a tua paz, com a tua proteção, com a tua bênção. Obrigado por este dia, obrigado porque o Senhor tem nos guardado, guarda-nos no mal, fortalece as nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Uma ótima segunda, uma ótima semana. Até amanhã, com a graça de Deus. Uma palavra de amor, uma palavra de Deus.